Bom, irmãos, vamos orar mais uma vez? Não tem orar demais, né? Vamos orar de novo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem falado já nesse lugar. Obrigado pelo privilégio aí de nos últimos 7 anos da minha vida ter conseguido me dedicar aqui com a minha família, com tantas outras pessoas que o Senhor me permitiu também serem incluídas na minha família, sua família. Que agora o Senhor me dê graça para transmitir aquilo que está no meu coração, não segundo apenas o meu coração, mas segundo o seu coração, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso pastor. Usa a minha vida para falar com os seus filhos aqui. Nós já estamos alimentados pela tua presença, nós já estamos alimentados aqui, embriagados pela sua glória nesse lugar, mas nós queremos ser edificados pelo poder da sua palavra. Então fala conosco agora, como só o Senhor pode falar, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Bom, hoje eu quero compartilhar uma mensagem com o tema paternidade 4.1, usando meus 41 anos aqui, meu 4.1 e as 5 partezinhas aqui. Eles fizeram diferentes aqui, meio que uma tabela periódica, não é exatamente o que eu vou compartilhar, mas é uma arte bacana. E eu queria falar um pouco sobre paternidade espiritual hoje, de uma forma muito diferente. Sei que é um tema difícil, porque eu não sei você, mas para mim foi um tema muito desgastado, né? As pessoas acabaram usando muito essa ideia da paternidade espiritual para liberar um espírito de manipulação, de domínio, né? Como se os pais fossem aquele tipo de patriarcado antigo que nós víamos, onde muitos aqui ainda fazem parte dessa geração em que toda a família girava em torno do pai. Então o homem era aquele cara que saía para trabalhar. Então quando ele chegava à tarde cansado ali, vinha alguém tirar o sapato, alguém colocava o prato em cima da mesa, né? Talvez muitos de vocês viram essa geração. Você não podia passar na frente da televisão quando ele estava assistindo, que tinha que todo mundo ficar em silêncio. Era uma geração em que um certo estilo de patriarcado, eu sei que existem virtudes nisso, não dá tempo de ficar discorrendo nisso, mas de alguma forma uma cultura na qual o pai era o centro das atenções e tudo girava em torno dele. Ele era tipo o Deus da casa, né? Todo mundo precisava ali honrar o pai dessa forma meio aduladora, e a gente cresceu numa estrutura de sociedade assim. Mas o modelo bíblico, por mais que Deus seja o nosso pai assim apresentado a partir de Jesus na nova aliança, é que os pais, na verdade, eles não são aqueles que são idolatrados ou que estão ali para que tudo gire em torno deles, mas os pais são aqueles que entregam a sua vida por amor à sua família. O modelo de marido que nós encontramos em Jesus em Efésios 5 é alguém que dá a vida pela esposa. O modelo de Jesus como ali a imagem e a semelhança ali, a expressão exata da glória de Deus, é alguém que de maneira tão consciente da sua autoridade se gasta por amor aos seus discípulos ao ponto de lavar os pés dele. Então o modelo de honra, na verdade, quando nós falamos de paternidade espiritual, é de alguém que entesoura para os seus filhos, é de alguém que derrama o seu coração a favor dos seus, é de alguém que trabalha para a provisão dos seus. Então o modelo de pai é um modelo de proteção, de provisão, e não de alguém que quer ser paparicado. Então quando nós falamos de paternidade espiritual aqui, nós queremos na verdade estabelecer um modelo que a palavra de Deus estabelece, confrontando a tudo aquilo que nós aprendemos, né, nesses últimos anos principalmente. Então quando nós vamos para a palavra, que é o que me importa, nós vamos ler lá em 1 Coríntios, é o primeiro texto que eu queria ler com vocês, no capítulo 4, nos versículos de 14 a 18. 1 Coríntios 4, na NVI, 14 a 18. Diz assim: eu não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como aos meus filhos amados. Embora vocês possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto eu suplico-lhes que sejam meus imitadores, porque por essa razão que eu estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. O apóstolo Paulo está falando com uma igreja que ele mesmo havia aqui fundado, estabelecido. Então ele se apresenta agora com essa característica de paternidade espiritual. Ele diz naquele momento: vocês têm 10.000 tutores. Eu acredito que se Paulo naquele momento pode dizer que uma igreja tinha 10.000 tutores, ou seja, tanta gente ensinando, eu sei que isso é hiperbólico, né? Ele está aumentando. Hoje nós poderíamos dizer: vocês têm 1 milhão de professores. Você abre a internet, tem um monte de gente ensinando sobre um monte de coisa, e muitos deles
bastante promissores, bons, com bons ensinos, outros muita groselha para a gente ouvir também. Mas o fato é que, para as pessoas que são membros dessa igreja aqui, com os quais eu falo, vocês têm uma paternidade espiritual, vocês têm uma linguagem paterna, e os tutores são como os tios, né? Que vê você de vez em quando. Então quando a criança vai para a casa do tio ali, ela brinca no colo, o tio dá a dieta errada, enche de salgadinho, faz a farra toda, mas ele não tem responsabilidade com o ensino. O pai não. O pai, ele não pode só levar tudo para a área do lazer e da brincadeira, porque ele está dando destino, ele está formando um caráter, e isso é diferente. Então você pode ouvir muita gente boa na internet ali e tal, mas quem vai ser usado por Deus ali para te repreender, para te advertir, para colocar destino em você, é a sua paternidade espiritual, é a linguagem que sai da casa onde Deus te plantou com uma família. Quem está me entendendo aqui? É isso que Paulo estava dizendo, e ele expande isso dizendo, ó, isso para mim é tão importante, a maneira como eu quero moldar o caráter de vocês pela doutrina que eu tenho compartilhado, que eu estou enviando alguém que tem a mesma característica minha, alguém que é meu filho na fé. Ele falou, estou enviando Timóteo, alguém que aprendeu o meu modelo, e quando eu não estou, faz muito bem a minha representação. Tem muito a ver com isso que a gente está vivendo agora, enviando pastores para plantarem outras igrejas, como o pastor Tiago está lá em Guarulhos, como esses pastores, homens e mulheres de Deus, aqui alguns que ainda não foram ordenados, mas eu sei que esse momento está muito próximo, e outras pessoas que estão sentadas, é gente que Deus vai levantar para absorver o modelo. Para onde a gente for, existia um alinhamento, uma orientação doutrinária que era a preocupação do apóstolo Paulo. Quando nós vemos, por exemplo, 2 Timóteo aqui, capítulo 1, versículo 13, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, mais uma vez ele fala agora direto com Timóteo agora. Ali ele estava falando com a igreja para a qual ele enviaria Timóteo, dizendo, ó, se Timóteo estiver aí, eu estou aí, é meu filho na fé, é alguém que vai replicar esse modelo que vocês precisam aprender. Agora numa carta pastoral para o próprio Timóteo, no verso 13 do capítulo 1, na segunda carta, ele diz, retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Olha o verso 14, ele diz, quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Agora Paulo está lembrando, Timóteo, não é só ser um papagaio de pirata, não é apenas como diz ali Hebreus 13:7, se quiser colocar na tela, o que nós precisamos aprender dos líderes que Deus levanta para nós, não é se vestir da mesma forma, falar da mesma forma. Eu nem espero isso dos pastores que Deus tem levantado aqui, ter os mesmos coquetes, a barba igual, nada disso. Nós não estamos fazendo réplicas aqui de estereótipos, né? Tem que falar no mesmo tom, tem que gesticular do mesmo. Não é isso. Nós estamos falando, como diz Hebreus 7 aqui, da transmissão da palavra. Vai dizer ali, ó, imitem a fé que eles têm, percebam o resultado. A segunda metade do versículo, muda a tela aí para mim. Olha só, observe o resultado da vida que tiverem, imitem a sua fé, que é o que Paulo diz para Timóteo. Não apenas ser uma réplica de um estereótipo, isso é terrível, gente, né? O pastor vai pregar, vem outro pastor, prega igual, mesmo tom de voz, mesma pausa. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando, como Paulo diz para Timóteo, coloca o coração nisso, aprenda a absorver essa fé como alguém que acha que aquilo que está acontecendo vale a pena ser reproduzido, porque tem um resultado envolvido nisso, porque existe base bíblica, existe doutrina, existe sanidade espiritual nisso, e isso é a paternidade. A paternidade é um modelo de fé. A paternidade é uma conduta espiritual que vale a pena ser replicada, e nós cremos nisso, que Deus tem nos dado essa oportunidade agora de vivermos isso, e nessa maturidade da paternidade nos últimos 7 anos, que a gente vai amadurecendo, tal como numa paternidade natural, conforme os filhos vão crescendo, a gente vai crescendo com eles. Eu creio que como pastor também Deus tem me dado graça para entender algumas coisas, e ser um pastor melhor, mais maduro, e mais paciente, mais moderado, mais temperante, enfim. E pensando nessas coisas, eu queria compartilhar 5 características de um comportamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, a ser imitado, a ser replicado como filhos na fé de uma família que Deus tem formado a partir desse lugar. Então, o primeiro ponto do PA aqui, da paternidade, pare de reclamar e comece a celebrar. Quem pode dizer isso comigo? Pare de reclamar e comece a celebrar. Primeiro ponto é comportamento. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, Paulo relembra daquele povo no deserto, que havia saído ali de uma terra de escravidão, e da escravidão para a terra prometida existia um processo chamado deserto, mas muitos deles não conseguiram chegar no final, no resultado, porque durante o processo se tornaram murmuradores e maledicentes.
tiveram um espírito de reclamação, e foi aquilo disseminando no povo, a ponto de todos aqueles homens morrerem no deserto, a ponto de terem sido tão cansativos, a ponto até que o próprio Moisés, que Deus levou, morrer no deserto, e só escapar 2 depois, e toda uma geração nova precisou ser levantada, sabe? Uma das minhas orações tem sido: Deus, que o Senhor não precise fazer na próxima geração, que o Senhor faça na minha, que eu não precise esperar que a geração dos meus filhos veja a manifestação daquilo que o Senhor tem prometido a nós, mas que a minha geração não morra no deserto, que a minha geração não se canse no processo, mas tenha a sua força revigorada. E nós temos até um espírito aqui, que é o espírito de Caleb, que quando recebeu a promessa nos dias do seu vigor, ele tinha aquela ousadia para entrar na terra, e ao invés de ficar encontrando problema, enxergar a solução no problema. E a minha primeira palavra profética é que nós seremos uma geração daqueles que encontram soluções. A nossa linguagem vai ser a linguagem de encontrarmos soluções. Você não precisa ser inteligente para ver problema, o que a gente mais tem é problema, mas você precisa ter olhos abertos espiritualmente para encontrar soluções. Então pare de reclamar e comece a celebrar, porque a nossa vida é muito melhor do que a gente merece, meus irmãos. Nós éramos inimigos, o nosso destino justo, se Deus nos mandasse para o inferno, estava tudo certo, a gente merecia para esse lugar, porque o nosso representante carnal, Adão, pecou, e o pecado nos separa da glória de Deus. Mas quando nós éramos inimigos, o Senhor vem e nos reata com Ele ali, Ele paga o preço do seu próprio sangue, para consertar as coisas, e nos permitir não sermos apenas agora herdeiros, mas filhos, e como eu disse na ceia. Então nós temos muito mais motivo para agradecer, porque nós fomos tirados do Egito, e ainda que essa terra tenha os seus processos, como um deserto ali, de dificuldades, o Senhor é uma nuvem de glória sobre nós, o Senhor é uma coluna de fogo, a nossa retaguarda, o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, e nós vamos vencer batalhas, mas são batalhas. Mas como eu estou aqui na segunda melhor metade da vida, né? A partir dos meus 41 agora aqui, eu quero dizer sobretudo para vocês que estão nessa segunda metade, segundo as estatísticas humanas de finitude, que vocês comecem a honrar a Deus e a glorificar a Deus por tudo que vocês não viveram na primeira metade, mas celebrar por aquilo que vocês vão viver na segunda metade da vida de vocês. Eu profetizo uma geração aqui de cabecinha branca, para quem conseguiu ter cabelo ainda, né, Celso? Depois da idade, tem uns que caíram o cabelo antes. Mas quem passou dos 40 e está comigo nessa segunda metade com a cabecinha branca, tudo que você não viveu na primeira metade, você vai viver na segunda. Tudo que você não experimentou, profeticamente eu quero dizer isso para você, tudo que você não experimentou até os seus 40 anos, do 41 para frente, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tem gente que fica pensando que a igreja é de gente jovem, só que faz não. Você vê que o pastor Osmar com a barbinha branca aqui, cabecinha branca, sessentão, vai plantar a igreja, aqui vai ver gente sendo salva, vai fazer tudo que ele não fez. Dos 60 para frente vai ser a melhor fase dele, em nome de Jesus. Nós acreditamos também no poder das cãs, da cabeça branca e da sabedoria. Fico muito feliz de ter jovens aqui, mas conto com a sabedoria na minha mesa daqueles experientes. E na velhice darão ainda fruto, como diz o Salmo 92, verso 14. Amém? Quem está comigo aí? Glória a Deus. Pastor, você está novo ainda. Eu sei, mas se eu olho para frente, eu tenho menos tempo do que eu tenho para trás. Isso é uma lógica. Mas eu estou disposto a queimar todas as carroças que eu deixei para trás aqui, de tudo aquilo que eu não consegui fazer na frente, olhar só para frente porque Deus tem para mim, porque eu vou produzir muito mais na minha velhice do que eu produzi na minha juventude. Quem crê nisso? Mas isso você precisa ter um espírito de celebração, de confiança, de ousadia. Como disse Caleb no auge dos seus 85 anos, com 40 ele recebeu a promessa, Deus disse que ia dar para ele. Com 85 ele foi lá brigar pelo que era dele, ele falou aqui, ó, eu tenho 85 anos ainda, mas a minha visão, aquilo que Deus falou no meu coração me dá vigor. Eu tenho tanta força quando eu tinha lá atrás para derrubar, para conquistar o que é meu. E esse espírito de celebração e de ousadia, de gente que não reclama, mas celebra, é o espírito que nós vamos compartilhar em nome de Jesus. Um desdobramento disso, no ter aqui, é que terra e céus concordam com a autoridade concedida, com a bênção de um pai. E eu quero usar as palavras agora aqui para fomentar isso no seu coração. Você sabia que a fala, ela não é herdada geneticamente, mas ela é herdada culturalmente? O que é isso, pastor? Você pode nascer aqui, sua mãe é uma alemã e seu pai é italiano, mas você nasceu aqui na quebrada em Jundiapeba, como diria o Douglas Lima ontem. Se eles falarem português na sua casa, não importa o sangue alemão ou o sangue italiano, azar o seu, você vai falar português.
porque você não vai herdar a genética sanguínea do alemão, do italiano, você vai herdar a cultura da língua que você fala onde você está. A fala é desenvolvida a partir do comportamento da imitação, ou seja, aprenda a usar a autoridade das palavras para gerar vida e para abençoar, para criar um comportamento imitável a partir daquilo que a palavra de Deus diz. Desfrute da autoridade que você tem, porque as nossas palavras nos condenam ou as nossas palavras nos abençoam, como diz João capítulo 9. Nós somos justificados não por aquilo que nós cremos, mas por aquilo que nós falamos. Isso é muito poderoso. Muitos de nós dizem: a fé move montanhas. A fé não move montanha nenhuma. Lá em Marcos no capítulo 11, aliás, se você quiser ver o verso 22 até o 24, vai dizer que os discípulos eles ficaram impressionados quando eles voltaram para aquela figueira que Jesus havia secado com a palavra dele. É Marcos 11, 22. E aí Jesus olha para os discípulos e digam: tenham fé em Deus. E a provocação é para que haja fé. Mas ele diz: se vocês tiverem fé em Deus, vocês crendo no seu coração, olha só, põe o verso 23 que eu já estou nele agora. Eu asseguro que se alguém disser, diga comigo, se alguém, diga com convicção agora, disser a esse monte, levante-se, atire-se no mar, então isso acontecerá se não houver dúvida no coração. Ou seja, a fé não move montanha nenhuma se a boca não declarar aquilo que se crê. A fé não move montanhas, mas a declaração, as palavras que são frutos de lábios que confessam o seu nome, são frutos de uma convicção interior, produzem aquilo para que elas foram enviadas. Você tem o DNA do seu pai, o pai que criou todas as coisas pela palavra. Então aprenda a usar a autoridade das palavras. Use a sua boca para abençoar a sua geração. É o que eu quero fazer aqui nessa noite. Eu os abençoo como filhos desse lugar, como filhos de Deus nessa casa. Que o Espírito Santo use vocês poderosamente para serem como batedores que vão invadir bairros e cidades e conquistar aquilo que é do Senhor. Que vocês vão prosperar sim nas suas finanças, no seu relacionamento, na sua saúde física, na sua saúde emocional. Que o Senhor abençoe vocês e guarde vocês, que Ele faça resplandecer sobre vocês o rosto deles, que Ele tenha misericórdia de vocês, que o Senhor te abençoe na sua entrada, na sua saída, ao deitar, ao levantar, que Deus derrame o fruto da sua glória sobre a vida de vocês. E façam isso, que as pessoas que ao caminharem com vocês não vejam apenas alguém que não tem um espírito murmurador, alguém que está sempre ali insatisfeito com a vida, mas além do comportamento elas aprendam também a autoridade das palavras, porque os céus já têm ligado aquilo que na terra a igreja de Jesus liga. Mateus 16, Jesus estabelece a autoridade na igreja e diz que quando nós concordamos com algo, quando nós declaramos algo, os céus estão ligando aquilo, a igreja tem autoridade. Então use as suas palavras para abençoar, para ser uma fonte de bênção em nome de Jesus. Quem é uma boca de bênção aqui, amém? Quem quer ser uma boca de bênção aqui, amém? Terceiro ponto, aliás eu preciso completar esse ponto. É tão importante isso, você usar as suas palavras, porque você acha que Jesus sabia quem Ele era ou não quando Ele era adulto? Jesus sabia que Ele era o Filho de Deus, sabia? Mas olha só, o último verso em Mateus 3, o verso 17 vai dizer assim, que uma voz do céu foi ouvida. Enquanto Jesus batizava, Deus rasgou o céu ali, invadiu a terra com a voz dele, dizendo o quê? Esse é o meu Filho amado, eu tenho prazer nele. Por que Deus estava dizendo isso? Porque Deus sabia, mais do que ninguém, Deus sabe que as palavras abençoam, elas empoderam, as palavras de afirmação. Aliás, pais que estão aqui, mães que estão aqui também, porque eu sei que tem muita mãe que tem que ser pai, tem que ser mãe. Você que é responsável por alguém, não pense apenas a respeito dos seus filhos, o bem, não apenas projete coisas, mas use sua boca para declarar a bênção. Aprenda inclusive a repreender os atos errados dele, mas não deixar de abençoar a vida dele com a sua boca. Fala: filho, isso que você está fazendo é errado, você precisa ser corrigido nisso aqui, mas eu te amo, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu preciso corrigir isso aqui em você. Você vai ficar sem videogame, você vai ficar sem o celular, mas eu quero dizer que eu estou fazendo isso porque eu te amo, que você vai ser alguém próspero na vida, você vai dar certo. Para de usar sua boca para ficar chamando de burro, falar que não vai dar em nada, falar que é uma pessoa imprestável. Tantas vezes nós erramos como pais e perdemos a noção da autoridade que as nossas palavras têm. Então, se você não tem usado as suas palavras de maneira correta, comece a abençoar e declarar bênção e prosperidade sobre a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Se Jesus precisou ouvir do Pai o tanto que o Pai o amava e o tanto que o Pai tinha prazer nele, imagina quantos seus filhos se tornarão poderosos e convictos ao ouvirem isso de você. Use a sua boca para abençoar. Terceiro, nivele-se pela palavra.
Sabe, assim como eu disse no começo, a paternidade ela é uma progressão. Eu tive um podcast muito gostoso com o Matheus Brito aqui essa semana, o assunto acabou indo em torno da paternidade. Nós compartilhamos aquilo que diz Hebreus 5, verso 14, que fala sobre uma progressão da nossa maturidade na fé. Todos nós aqui, queridos, nascemos como crianças, ninguém nasceu adulto aqui, só Adão nasceu como adulto. Mas todo o restante da humanidade, a partir dele, nasceu como bebês. E existe uma progressão na nossa desenvoltura, tanto física, quanto na nossa sabedoria humana, quanto na nossa comunhão com Deus, e assim é também aquilo que acontece na nossa vida espiritual. Nós precisamos crescer e nos tornar pessoas que têm uma convicção baseada naquilo que a palavra de Deus diz, senão toda sorte, todo vento de doutrina, todo tipo de heresia que é semeado, todo tipo de apelo também no mundo, vai conduzir a nossa mente para lugares diferentes daqueles que Deus tem para nós. E como pais, como modelos que o mundo está procurando nessa geração, você precisa se tornar alguém maduro na palavra. Sabe, eu percebo que o mundo, ele estabelece um padrão para nós, em que para você ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, você vai ser avaliado pelas coisas que você tem, pela casa na qual você mora, pelo tipo de roupa que você usa, pelo saldo na sua conta bancária. E a palavra de Deus não tem nada a ver com isso. A palavra de Deus diz que todos nós, independente dos nossos níveis financeiros, do nosso status social, o que nos faz sermos bem-sucedidos é o nome que nós temos, é a identidade que nós temos em Deus. Mas sabe, eu vejo um espírito que quer produzir por meio desse consumismo, dessa loucura, desse capitalismo exagerado que nós vivemos, uma insatisfação em nós, em que nós sempre parece que nunca estamos num nível bom, que nunca nós conseguimos ser capazes e suficientes. Mas se você estiver cheio do conhecimento da palavra, você vai começar a se perceber como alguém próspero, como alguém útil para a glória de Deus. Eu estava vendo um vídeo de um rapaz, acho que o nome dele, me falaram demais, acho que é Geraldo, é um negão grandão que está sempre falando sorrindo na internet, eu esqueço o nome dele, é Geraldo alguma coisa, e ele é um cara que dá muitas palestras de motivação pessoal, e um desses vídeos que eu vi essa semana, ele dizia assim, falou, cara, eu dou graças a Deus porque eu nasci muito rico. E ele fala, ele nasceu na favela, sem condição para comer ali, mas ele disse que a mãe dele, que criou ele, sempre falava para ele, filho, nunca tenha vergonha de ser preto é a coisa mais bonita que existe. Falou, filho, você nunca tenha vergonha de não ter as coisas aqui, porque aquilo que tem dentro de você é capaz de fazer você conquistar todas as coisas. E ele fala que mesmo sendo pobre ali, morando na comunidade, talvez sofrendo preconceito das pessoas à volta, aquilo nunca entrou nele, porque ele era rico, porque o coração dele tinha muita convicção de quem ele era. Então as coisas não conseguiam entrar como setas, e aquilo fez com que o dinheiro, que era a única coisa que ele não tinha, chegasse na mão dele depois. E ele cresceu muito, se tornou um palestrante motivacional, um dos caras mais bem pagos que existem, mas porque o coração dele estava blindado. Então o terceiro ponto que eu quero dizer para você se tornar um modelo e ser alguém bem sucedido, nivele o seu conhecimento ao seu próprio respeito, por aquilo que a palavra de Deus diz. E aí os apelos desse mundo, as expectativas que Satanás tenta criar na gente só para frustrar a gente depois, nunca vão ter guarida no seu coração. Você nunca vai se sentir mal porque o seu celular não é um iPhone, e tem gente que vai tirar o celular e fica com vergonha do modelo de celular, e para com isso. Tem gente que se sente de repente desconfortável por um tipo de roupa, por o carro que vai parar, quer parar o carro longe, ou tem vergonha do lugar que você mora. Ei, todas essas coisas estão num lugar onde traça corrói, onde ladrão escava e rouba. Seu tesouro está no céu, você vai andar em rua de ouro, cristalina. Pode aplaudir Jesus. Você é filho de Deus. A vida de um homem não consiste nos bens nos quais ele possui. É o que Jesus disse. A nossa vida não tem nada a ver com essas coisas. Tem gente que vai amar o Senhor, vai ser fiel ao Senhor a vida inteira aqui, e talvez more sempre numa casinha de aluguel ali, juntando os trocados para pagar a casa. Isso não significa que você não é próspero, se você crê naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Se você permite que o reino de Deus, que não é a casa que você tem, o carro que você anda, o celular que você usa, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E se esse reino está dentro de você, meu amigo, 70, 80 anos, tem gente que consegue passar essa cota, é a pontinha da corda da eternidade. Na eternidade é triplex de ouro, é diamante no portão, é anjo cantando, você não precisa contar a moeda para pedir uma pizza no final da semana,
Essa é a vida que Jesus tem para nós, fora todas as outras coisas espirituais. Mas Jesus garante para aqueles que o seguem que não só nessa vida nós vamos ser supridos. Ser suprido é ter suficiência. Tem gente que vai ter muito, e aquele que tem muito, compartilhe com quem não tem. Tem gente que vai ter menos ali, mas nunca vai faltar nada para aqueles que confiam no Senhor. E eu creio nessa palavra, nessa promessa. Eu já experimentei de um lado para o outro. Já experimentei contar as moedas para comprar um nuggets para o meu filho. Já experimentei passear em lugares importantes no mundo. Já experimentei conversar com o cara da Bandeirantes para não cortar a conta de luz enquanto eu corria para tentar fazer alguma coisa. Já experimentei pagar as contas adiantado um ano. Mas como Paulo diz, não tem nada a ver com ter ou não ter. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Essas coisas não mexem com o meu coração, irmãos. Eu posso dizer isso para vocês. Eu quero liberar essa verdade sobre vocês. Deus é Pai. Nem sempre as suas expectativas vão ser satisfeitas, porque Deus não tem nada a ver com a sua expectativa. Deus tem a ver com aquilo que Ele está formando dentro de você. E muitas vezes Ele vai te dizer não. Como um pai sabe, Ele vai te dizer não. Mas Ele diz que nós maus, ou nós incompletos é a palavra melhor, vocês que são imperfeitos, vocês que não têm todo o recurso do planeta, vocês que não têm todo o tempo para compartilhar, entregam boas coisas aos filhos, que dirá o Pai Celestial, que não tem limitação, que é perfeito. Você acha que Ele vai deixar faltar alguma coisa para você? Jamais. Então não se nivele nas expectativas do mundo para não ser frustrado, mas nivele a sua mente pelo conhecimento da palavra, que quem conhece a palavra e sabe o que Deus diz a seu respeito, nunca é tirado de um lugar de autoestima, de confiança, de convicção. E eu profetizo que vocês serão pessoas com autoestima elevada, gente feliz, gente que não vai se nivelar pela conta bancária, ou pela roupa que tem, pelo carro que tem ou não tem, pelo busão que anda. Você vai se nivelar pela prosperidade que Deus já garantiu para você na cruz do Calvário. Você é salvo, redimido, cheio do Espírito Santo. Você é um agente de milagres nessa terra. A nossa vida nunca será medida por essas coisas. A equipe de louvor pode subir. Quarto, dar é melhor que receber. Que haja em nós um espírito generoso sempre. Como eu disse no começo, ao contrário daquilo que se diz sobre paternidade espiritual, em que os pastores, se comportam ali como deuses que precisam ser honrados, vocês precisam me honrar, aquela coisa louca toda. A palavra de Deus vai dizer em João capítulo 13, verso 3, que Jesus naquele momento, de uma forma espiritual e profética, Ele se vê com toda a sua glória devolvida a Ele. Diz que Ele tinha consciência da autoridade que Deus tinha dado, Ele sabia quem Ele era. João 13, 3, irmãos. Ele sabia quem Ele era e que Ele estava voltando para o Pai. Então, na consciência plena da sua autoridade, o que Ele faz? Ele tira a capa, assim, Ele tira a capa que representava a autoridade dele, diante dos seus discípulos. E Ele então toma uma toalha, cinge ali a sua toalha e começa a fazer o quê? Jesus não tinha uma capa da Levi's assim, hein? Ele pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele começa então ali a abençoar aqueles homens que não podiam entregar nada para Ele. Um ia fugir, um ia trair, todo mundo ia deixar Ele sozinho. Mas a consciência de autoridade nos dá a dignidade de sermos humildes, porque nós aprendemos que se nós somos maiores, ou se nós temos mais, é de nós que a bênção tem que fluir. Dar é melhor do que receber. A quarta característica de pais espirituais e de uma igreja que será modelo para essa geração, é uma igreja generosa. É por isso que nós queremos que vocês venham conosco nisso, de colocarmos esses mercados solidários em todos os lugares, já que Deus nos deu a oportunidade de irmos para essas famílias de catadores de reciclável e cadastrarmos os seus filhos ali, darmos reforço escolar para eles, e as mães solteiras cuidarmos das emoções dela, porque Deus tem dado tudo para nós. Nós conhecemos o Senhor que nos salvou, que nos habilitou. Então está na hora mesmo de gastar o nosso tempo, de botar a mão no nosso bolso, e além das fronteiras das nossas igrejas aqui, servir a sociedade, porque dar é melhor do que receber. E o 4.1 é exatamente isso, porque Deus é Pai e Ele é dadivoso. Deus não suprirá as nossas necessidades segundo os recursos que nós temos no banco, ou segundo as coisas que nós podemos produzir, até com as nossas próprias mãos aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz que o nosso Deus suprirá cada uma das nossas necessidades, segundo as suas gloriosas riquezas, ou segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Esse Deus generoso entrega tudo para nós, irmãos. Ele derrama tudo sobre as nossas vidas. E essa é a maior característica da paternidade de Deus. Deus é amor, e quando Ele ama, Ele entrega. Quando Ele ama, Ele é generoso. Quando Ele ama, Ele rasga o seu coração e nos faz sermos prósperos e abençoados em todas as áreas da nossa vida a partir dEle. Nós estamos aqui como pais para entesourar para os nossos filhos, mas num poder tão grande que isso vai deixar legado para as próximas gerações.
tão poderoso. Eu não sei se eu estou pregando para crente nessa noite aqui, mas é tão poderoso isso. Eu não sei se vocês assistiram um documentário, eu me lembrei agora. Tem um documentário, acho que do Zezé de Camargo, que fala daquela música É o Amor. Que já assistiu aquele documentário, a música? Eu sei que tem um determinado dado ali que diz que o que ele ganhou com aquela música dele lá, eu não vou cantar aqui obviamente, até porque eu não vou ter aquela potência toda. O Mateus era bom nos arrocha, no sertanejo. Deus salvou ele, tirou ele do bar e trouxe para a igreja, glória a Deus por isso. E diz que o que ele ganhou com aquela música continua girando, dava para sustentar com o luxo que eles vivem hoje até a 6ª geração dele. Olha que loucura. Agora imagina você cheio do poder do Espírito Santo, suprido com riquezas e glórias, o estrago que você não pode fazer, aonde a pregação do Evangelho não pode chegar, a partir do seu coração generoso, de um Deus dadivoso que resolveu te abençoar. Então, primeiro, tenha um comportamento de alguém que não é murmurador, mas de alguém que celebra tudo que Deus fez, para não morrer no meio do deserto. Segundo, use a autoridade da palavra que Deus te deu, para ser alguém que declara bênçãos com a sua boca, não apenas com a sua forma de viver. Terceiro, nivele-se pelo conhecimento da palavra, e não deixe que nada tire de você a sua expectativa em Deus, e coloque os seus olhos nas coisas passageiras desse mundo. Quarto, dar é muito melhor do que receber, então seja alguém generoso, porque 4.1, Deus, que é o nosso Pai, entregou tudo por nós, para nos suprir. Paternidade, 4.1. Mas talvez você está aqui e pense: pastor, mas essa mensagem é poderosa e alcança todo mundo. Não, essa mensagem só pode alcançar aqueles que são filhos, e nem todos talvez que estejam aqui nessa noite, ou estão me ouvindo, são filhos de Deus. A palavra nos garante que todos nós somos criados por Deus, e logo somos criaturas de Deus. Mas essas promessas, essas bênçãos, alcançam apenas os filhos. E por isso eu também preciso te dar a oportunidade nessa noite de se tornar um filho de Deus. Abre lá primeiro capítulo de João, no versículo 12. A palavra de Deus vai nos dizer assim, que Jesus, quando ele vem na terra como primeiro ali, como primogênito, naquele momento o unigênito, o único filho de Deus, o único gerado por Deus, ele vem para aqueles que eram seus, ou seja, para o povo judeu, para o povo que tinha as promessas, para o povo que tinha a lei, mas eles não creem em Jesus. Mas então todos quantos nele agora, a partir daquele momento, creem, Deus lhes dá um direito, um poder, algumas palavras vai dizer, de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, antes de crermos em Jesus, nós não somos filhos, mas quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos. Deus nos dá o direito, é a adoção que eu falei. Então agora você é um filho, e quando você é filho, você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo de todas as promessas. Mas Romanos 10, a partir do versículo 8, vai dizer que a mensagem da fé que nós anunciamos é essa. A palavra de Deus não está longe da gente, não é difícil de encontrar. A mensagem do Evangelho não é difícil. A mensagem do Evangelho está aqui, ó, na nossa boca. Ela está aqui batendo no nosso coração. Você está ouvindo a palavra, você está falando: eu quero viver isso. Coloca aí para mim Romanos 10, versículo 8. Acabei de falar o versículo. Olha lá, perto de você, está na sua boca, no seu coração. Ele diz a continuidade: é a mensagem da fé que nós estamos proclamando. É o que eu estou pregando, é a palavra que pode transformar a sua vida nessa noite. E aí ele diz no verso seguinte, que é assim que essa coisa acontece. Como que eu me torno filho de Deus? Põe o próximo verso para mim, por favor. Verso 9, verso 10. Se você confessar com a sua boca, ó, a autoridade da palavra, você precisa confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer com o seu coração. Comportamento e atitude. Comportamento e autoridade nas palavras. Se você confessa que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você então será salvo. Esse é o poder de se tornar filho de Deus. Com o coração eu creio, mas se eu não confessar com a minha boca, não existe, essa justiça não gera salvação. O coração crê e me justifica diante de Deus, porque Ele colocou fé em mim, mas a minha boca precisa declarar que eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nesse momento então eu tenho direito de ser filho. Quando eu sou filho, tudo isso que eu estou pregando para vocês alcança a sua vida. Então talvez existam pessoas com dúvidas aqui nessa noite: será que eu sou um filho então? Será que eu não sou? Então eu quero acabar com esse problema nessa noite fazendo uma oração com todos vocês. Queria orar com vocês, está cedo ainda. Fizemos um culto, mostramos associação aqui, louvamos, ofertamos, sei, Deus segura o tempo aqui, glória a Deus, mas está cedo. Então fica com pressa que nós vamos louvar o Senhor aqui ainda. Mas eu quero fazer uma oração com todos vocês. Se você puder colocar a mão no seu coração, pega a sua mão direita aí, leva do lado esquerdo do peito. Repita isso, diga: Senhor, nessa noite eu ouvi a sua palavra, e eu quero declarar
que eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que viveu, sofreu, morreu, mas ressuscitou. E eu declaro que Ele é o meu Senhor e Salvador da minha alma. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no seu livro, coloque o teu Espírito Santo em mim e me guie todos os dias a verdade da tua palavra. Está feito. Se você crê com todo o coração e usou a sua boca para declarar, a palavra de Deus declara que agora você é um filho de Deus. Passou da morte para a vida. Eu preciso perguntar aqui de uma maneira muito especial: tem alguém que fez essa oração aqui nessa primeira vez no seu lugar? Primeira vez, pastor, que eu oro declarando que Jesus é o Senhor da minha vida? Levanta a mão. Levanta a mão, se é a primeira vez, bem alto. Deus, fica com a mão levantada. Deus abençoe você. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe você lá no fundo, aqui na frente. Por favor, irmãos, eu queria que vocês... Você pode vir aqui na frente para eu tocar em você? Ficar aqui, eu quero abençoar, eu quero fazer uma oração especial. Vocês que levantaram a mão, vem aqui. Deixa eu orar por vocês. Deixa eu declarar uma vida de novidade, de bênção sobre vocês. Que vocês jamais serão os mesmos. Vem aqui, deixa eu orar com vocês. Se tem alguém que fez essa oração na internet comigo a primeira vez, manda uma mensagem inbox para mim, lá no Instagram, Neto Sanoli. Vem cá, chega aqui perto para minha mão encostar em vocês. Uma fileira aqui, eu quero orar com vocês. Encostando do lado. Aproxima aqui do altar, por favor, todos. Faz uma fileira aqui lado a lado. Eu quero tocar em cada um de vocês. Queria que os pastores, a nossa equipe de intercessão pudesse fazer como que um cerco atrás deles, estender as mãos e abençoá-los também. Senhor, eu os abençoo, meu Pai. Eu declaro a tua glória invadindo a vida deles, Senhor. Segundo a tua promessa, Espírito Santo, encha-os. Cura, Senhor, feridas emocionais, toda falta de paternidade, toda violência, Senhor, tudo aquilo que gerou traumas, que traz desânimo, Senhor, que faz não acreditar, Senhor, o quanto ela é capaz, o quanto ela é poderosa no Senhor. Traz a sua paternidade agora, fazendo a crer, meu Pai, que o Senhor a escolheu para essa geração, que ela é amada, que o Senhor tem prazer na vida dela. Prospera, Senhor, tira todo medo, faz enxergar com uma visão ousada, a visão que o Senhor dá para os seus filhos. Ó Espírito Santo de Deus, faça acreditar em coisas grandes, nos planos gloriosos que o Senhor tem, muito melhores do que aqueles que ela tem colocado no papel, Senhor. Planos muito maiores do que aqueles que ela tem sonhado, Senhor, e talvez muitas vezes duvidado. Coloca a fé que o Senhor pode entregar apenas para os seus filhos, a fé que a fará declarar e ver as coisas manifestando e acontecendo na sua vida. Faça com que cada área, Senhor, dos sentimentos, dos relacionamentos, do conhecimento, das finanças, sejam alinhadas segundo a tua palavra. Que o inimigo não tenha mais espaço, Senhor, para trazer medo, dúvidas ou incertezas, mas que o Senhor a faça ter uma convicção que a torne imparável, Senhor. Que ela não acorde de manhã mais com preocupações, mas que ela se levante cedo para orar pelos seus, para abençoar a sua família. Que ela se torne uma fonte de bênção e de glória nessa geração, nessa sociedade, precisando de mulheres cheias do Espírito Santo. Eu profetizo, Senhor, as suas mais ricas bênçãos alcançando, Senhor, portas e céus abertos sobre a vida da sua filha, trazendo prosperidades mais do que os bens que podem encher os cômodos de uma casa, mas a prosperidade de uma vida abundante, de uma vida feliz, de dias de alegria, de dias de paz, noites de sono tranquila, sonhar os sonhos de Deus, não noites de pesadelos, não noites de insônia, mas noites dos seus filhos. Eu abençoo aqueles a quem o Senhor mesmo decidiu abençoar e usar para a sua glória, Senhor. Eu profetizo o espírito ousado que vai ver o convite do Senhor aonde outros estão ficando no barco. Gente que vai se movimentar, Senhor, rumo à tua palavra, experimentar coisas que outros não podem experimentar pelo medo, pela incredulidade. Eu profetizo filhos nascendo com o conhecimento de filhos maduros já. Gente que não precisa esperar 2, 3, 4 anos para entender alguma coisa, mas que
como em semanas aprendem uma nova língua, possam aprender as verdades da tua palavra, ensinarem sobre outros e derramarem sobre outros. Adolescentes cheios do Espírito Santo, que não são escravos das tentações desse mundo, que não são reféns da lascívia, das provocações, das seduções, mas que se santificam, que guardam a sua palavra e que têm a sua mente, os seus corações guardados pela tua palavra, Deus. Enche esses corações de paz e faça-os prosperar, Senhor, em alegria, em justiça do Espírito Santo, alcançando muitos outros. Que o Evangelho não pare neles, mas a partir deles muitas outras vidas sejam alcançadas, muitos outros lares sejam abençoados, meu Pai. Que eles possam encontrar, Senhor, na intimidade, na comunhão com o Senhor, o prazer que o Senhor tem neles, e que eles não precisam mais encontrar, Senhor, prazer em nenhuma outra coisa ou em nenhuma outra pessoa, mas que eles sejam satisfeitos no Senhor, que eles sejam tomados de satisfação e deleite na tua palavra, na tua presença, cheios do poder do teu Espírito Santo e da sua glória, Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus e declaro que eles jamais serão tirados da sua mão, mas serão protegidos pelo Senhor, serão guardados pelo Senhor, serão abençoados por aquilo que o Senhor decidiu fazer nessa noite, lhes dando direito de se tornarem filhos de Deus. Ei, preste atenção, vocês que estão aqui na frente, tem alguns irmãos atrás de vocês, eles vão pegar o contato de vocês aí. Nós temos batismo na igreja 10 de setembro. Quem não é batizado ainda, 10 de setembro é o seu dia. A palavra de Deus diz que quando você crê, você declara isso, você é batizado, então é salvo. Eu sei que talvez alguns de vocês foram batizados ali pela convicção de fé dos seus pais, né? E isso é muito bom, que bom que os pais de vocês tomaram a decisão de compartilhar a fé em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que você primeiro precisa crer para ser batizado. Uma criança não crê, você precisa ter idade para ouvir e crer. Então quando você crê, você é batizado e é salvo. E nós queremos ensinar um pouquinho mais para vocês dos próximos passos que vocês vão dar, que vão transformar a vida de vocês todos os dias. Então, só por gentileza, passe o contato para esses irmãos que estão aí, o nome, o WhatsApp, que aí na semana eu ligo para vocês, a gente conversa e eu vou abençoar vocês enquanto vocês voltam para os seus lugares de base de bênção. Só não volta para o lugar antes de passar o contato, que eu quero ter a oportunidade de conhecer vocês, de abençoar vocês. Deus abençoe a todos. Você pode celebrar Jesus, a sua família da fé.